Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar mais uma aula de filosofia e hoje a gente vai falar sobre um grupo de pensadores antigos e bem interessantes. Só lembrando que o século V antes de Cristo, na Grécia, foi um período de grande desenvolvimento chamado a Era de Péricles. E esses pensadores que eu vou falar deles agora, eles são mais ou menos desse período aí, tá joia? Hoje eu vou falar sobre os sofistas. Quem eram os sofistas? O que eles faziam? O que eles deixavam de fazer? Só que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente fala de sofistas. Por quê? Você está vendo esse homem aqui, ó, que está aqui na minha camisa? É o Sócrates. O Sócrates, ó, desceu a lenha nos sofistas. O Platão também desceu, falou mal. Mas aí a gente vai entender o porquê. Eles não merecem essa crítica. Muitos pensadores criticaram. Só que o Hegel, né, um filósofo assim, mais moderno, veio mostrar para nós quem eram os sofistas e ressuscitou o pensamento deles para a gente. Tá joia? Então, o tema da aula de hoje são os sofistas. Primeiro, o que significa a palavra sofista? Por que sofista? Sofista vem de sofos, vem de sábios. E naquela época eles eram considerados professores de sabedoria. Para quem vem acompanhando as aulas, vai saber o seguinte, que os primeiros filósofos tiveram uma preocupação com a natureza, explicando a realidade através da natureza, pela água, pelo fogo, pelo ar. Cada filósofo buscou um elemento para explicar como que existiu a Terra, como que o ser humano se formou, sem contar os religiosos, né, que atribuíram tudo a Deus. Os sofistas, eles vêm para uma área mais prática. A gente vive na cidade, a gente está no período de desenvolvimento, então a gente tem que pensar praticamente. Então eles estipularam uma base, um currículo, e em cima desse currículo eles começaram a ensinar. Mas aí não tinha professor lá? Não tinha. Sócrates era professor, Platão, Aristóteles, todos os filósofos, eles eram mestres. Mas aí que está a diferença, por isso que os sofistas receberam a crítica. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Qual foi a crítica? Lembrando um pouquinho de história, né? Um pouco de história. Quem que tinha acesso ao conhecimento? Quem que poderia estudar? É sempre o rico, gente. É sempre a pessoa com posses. É a pessoa desocupada. É a pessoa ociosa. No mundo antigo, quem se ocupava do conhecimento eram pessoas que não trabalhavam. A gente sabe que na Grécia eles aprovavam a escravidão, né? Então, assim, quem exercia trabalhos braçais, manuais, era quem era pobre, quem precisava trabalhar e principalmente o escravo. E os sofistas trouxeram uma novidade nesse campo. Sabe por quê? Porque, né, se o que eu for falar aqui for mais ou menos parecido com o que acontece hoje, né, mera coincidência. Pobre precisa trabalhar, não é? Então eles eram pessoas que não eram ricas. Então o que eles começaram a fazer? Eles começaram a cobrar para ensinar. Eles foram os professores que começaram a ganhar dinheiro para ensinar. Gente, mas isso deu pano para a manga. Eles chegaram a ser chamados de prostitutos, porque diz que estava vendendo conhecimento. Na verdade, eles precisavam sobreviver. E eles tinham o potencial, tinham o conhecimento. Por que não ganhar dinheiro com isso? Então, essa que foi a maior crítica a eles, que eles ganhavam dinheiro com conhecimento. E tem alguma coisa de errado nisso? Na verdade, eles não queriam enriquecer. Eles arrumaram uma forma de sobrevivência. E o que eles ensinavam? A Grécia precisava de quem falasse bem, a vida pública era muito importante, então eles ensinavam retórica, ensinavam matemática,
e vários conteúdos e eles cobravam por essas aulas. Só uma diferença, o Sócrates, ele vivia à toa, zanzando por ele, podia, né? Eu não sei se ele era rico, o que ele era, mas assim, os discípulos também sustentavam os mestres. A mulher dele buscava ele na rua e ele criticava os sofistas que ganhavam dinheiro com o mesmo trabalho que ele fazia de graça. Então essa foi a grande crítica feita aos sofistas. Então nós já sabemos que os sofistas, eles eram professores de sabedorias, eram sábios. Eles foram os primeiros a cobrarem pelas aulas e eles foram muito criticados por muitos filósofos por causa disso, né? Agora, qual que é a importância deles? Eles foram os primeiros a elaborar um currículo para a escola, né? A gente tem que aprender isso, porque isso vai ajudar na nossa vida prática, na nossa vida do dia a dia. Tá joia? Vocês estão entendendo quem eram os sofistas, a importância deles? E são vários sofistas. Outro motivo da crítica aos sofistas, porque eram vários, então aí cada um pensa de um jeito, aí já começa aqueles que exploram, aqueles que não gostam de trabalhar direito, aqueles que, né, que não ensinam tanta verdade assim. Aí vem a palavra sofisma. Muitos foram acusados de sofismas. O que é um sofisma? Um sofisma é um argumento falso com aparência de verdadeiro. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também, né? Hoje em dia, será que a gente tem visto isso? Argumentos falsos com aparência de verdadeiro? Os sofistas também foram acusados disso. Mas eu quero resgatar a identidade dos sofistas. Foram aqueles professores, aquelas pessoas que se dedicaram a vida ao ensinamento, ao conhecimento e elaboraram um currículo para isso, né? Uns passos, que matéria é melhor, mais importante. Foi eles que deram as primeiras pinceladas. Isso eu estou falando do ponto de vista sistemático, porque às vezes vão falar assim, mas na cultura tal teve isso, na cultura tal teve aquilo. E a gente sabe que também houve filosofia em outras culturas. Mas a gente sabe que os gregos, eles tiveram mérito da sistematização de muitas coisas. Então, gente, olha, eu quero terminar essa aula falando dos dois principais sofistas e de uma frase de um deles que ficou para a posteridade. Os sofistas são os dois principais, assim, que todo mundo fala neles. É o Protágoras, da cidade de Abdera, e o Górgias, da cidade de Leôncio. O Protágoras, olha, você pode dar esses nomes para seus filhos, né? Protágoras, Górgias, dois sofistas importantíssimos. O Protágoras, em um dos fragmentos, né, o que sobrou do pensamento deles foram muitos fragmentos. Isso também dificultou muito a gente saber realmente quem era o sofista. Vai dizer o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas. O homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, eles mudaram o foco da natureza para o ser humano, da divindade para o humano. Antes eles consideravam o intelecto e a inteligência como algo divino. O sofista vai falar assim, não, vocês têm uma inteligência? Se vocês começarem a usar essa inteligência, aperfeiçoar com técnicas, vocês vão chegar longe. Então, que você possa, né, estudar, ler o material, que está muito rico, e aprofundar na questão dos sofistas. E indico como leitura, indico para vocês O Mundo de Sofia, é um livro, e também tem o filme, O Mundo de Sofia. Então, que você possa aprofundar e estudar cada vez mais. Qualquer coisa, estou à disposição. Bom dia, boa tarde e boa noite.